56 das conversas de barbearia e, de acordo com alguns comentários que tivemos nas redes sociais, inclusivamente na rua, estamos a cumprir agora com a utilização da máscara. Nesta edição, obviamente, não se podem queixar do som, porque obviamente com máscara a situação torna-se bastante mais complicada para ter um som bom, para que vocês possam ouvir-nos em relação ao tema que vamos desenvolver hoje. Quero por este motivo agradecer o facto de nos terem alertado pela questão da não utilização das máscaras na última edição e não havendo distanciamento social, que isso seria importante, então nós estamos a cumprir com aquilo que nos pediram e evidentemente que nós respeitamos sempre. No entanto, naquele momento entendemos que não era necessário, mas face a que a situação está a agravar-se, infelizmente, decidimos a partir de agora... No entanto, desculpe interromper-te, Pedro Sereno, e abrindo aqui já o primeiro parênteses desta edição, tenho a lamentar, é com alguma tristeza que eu digo, tantas vezes, tantos apelos que aqui temos feito para que comentem os temas que aqui falamos, foi preciso um fair diverse, obviamente que aceitando, como disseste muito bem, aceitamos esse reparo, sabendo que nós, felizmente, somos vistos, somos ouvidos, mas não somos comentados como gostaríamos e desejaríamos, e seria bom. Enfim, é o que temos, mas de qualquer forma não podia deixar passar em claro esta circunstância. Andamos há 56 edições, daqui a pouco há 4 anos praticamente, ou se não anda por perto, e foi preciso cometermos uma pequena gafa, um deslize, digamos assim, assumindo, obviamente, dando a mal palmatória, para haver um comentário. Mas pronto, pode ser que... para a partir de agora... Se calhar para a próxima vez vimos vestidos à Beatles, que é para ver se a gente... ou Adão e Eva, não sei, Eva não, temos que ser Adão. Mas pronto, ironias à parte, realmente nada de parte. Quis efetivamente deixar agradecemos a quem nos fez esse reparo e corrigimos-lo, mas também agradecemos e gostaríamos que fôssemos comentados por aquilo que aqui dizemos. Obrigado. Bem, feita esta introdução, está tudo falado em relação a isso, não é necessário aprofundar mais o tema. Vamos diretamente ao assunto de hoje. Vamos comentar a entrevista que o Presidente da Câmara, Nuno Mocinha, deu ao semanário Linhas de Elvas, na qual foram abordados vários temas e é precisamente sobre essa questão que vamos começar esta edição. João, foram abordados vários temas, portanto, iniciou-se a entrevista obviamente com a questão da pandemia e do confinamento e o que é que a Câmara fez ao longo desse tempo, nos primeiros momentos do confinamento, o que é que a autarquia decidiu fazer, etc. Mas o que é que, digamos assim, qual foi a parte dessa entrevista que mais te chamou a atenção? Ora bem, começo por dizer que, efetivamente, acho uma entrevista equilibrada, completa, de certa forma, variada, pelo menos, onde foram abordados temas que são de interesse geral para a população. Efetivamente, o leitmotiv, o tema central e principal, o ponto de partida foi a abordagem da reação do município de Elvas à pandemia. Recordo, e bem, que foi o primeiro município do Alentejo e um dos primeiros municípios do país, não direi que foi o primeiro, porque não posso falar dos 306 municípios portugueses, incluindo as ilhas, mas foi um município que reagiu proativamente, e o Presidente Nuno Mocinha diz isso precisamente na entrevista, ao aperceber-se que efetivamente a vaga da Covid-19 se estava a aproximar e reagiu muito bem, de uma forma muito rápida. Portanto, é um bocado isso que está plasmado. Noutros aspectos da entrevista, globalmente, considero também que o autarca esteve bem, esclareceu pontos que são importantes, nomeadamente a nível do investimento, mas disso já falar também mais daqui a bocado. Também sei que o Nuno quer também abordar essa questão. Uma parte para mim menos conseguida, menos feliz, talvez, assim se pode dizer, onde não foi esmiuçada a questão, porque é uma questão importante, cada vez mais no contexto dos dias de hoje, tem a ver naturalmente com as contas da autarquia. Foi colocada a questão ao Presidente Nuno Mocinha como estão as finanças do município
e textualmente, taxativamente e laconicamente a resposta foi equilibradas. Das duas uma, ou Nuno Mocinha não quis, valorizou o tema, não quis ir por aí, ou efetivamente da parte também do meu grande amigo João Alves de Almeida e também o Pedro Trindade de Sena conduziu a entrevista, talvez pudessem aí ter sido um bocado mais acutilantes, digo eu, não sei, e repisar, mas quando fala em equilíbrio, equilibradas, significa o quê? Então deve-o haver, pronto. Acho que, e é um bocado como eu dizia há bocado aqui, antes de começarmos esta gravação, ainda em off, é um tema importante, não podemos escamotear, porque foi sempre um cavalo de batalha, nomeadamente da presidência anterior, de José Rondão Almeida. Inclusivamente houve grande despique. Exatamente. Partes, em portanto, que um acho angariou que, e exatamente, que quando um saiu deixou, salvo erro, 15 milhões nos cofres do município. Acho que a questão nunca foi suficientemente dirimida, explicada. Acredito plenamente e piamente que o atual Presidente tenha os seus argumentos, como mostrará, obviamente, e ao dizer que estão equilibradas, mas faltou mais qualquer coisa. Portanto, penso por aí, globalmente, volto a dizê-lo, é uma entrevista interessante, que aborda os temas fundamentais. Faltou, efetivamente, essa componente. Eu, na minha parte, acho que deveria ter sido escalpelizada mais essa questão, até porque estamos a um ano, grosso modo, das eleições autárquicas, e as contas são sempre um tema importante e que não tenhamos dúvidas irão a seu devido tempo surgir a público. Portanto, globalmente acho que esteve muito bem, acho que Nuno Mocinha não fugiu às questões, respondeu bem, já falaremos também de outros temas. O pecadilho, se assim se pode dizer, terá sido nesta abordagem que foi muito curta. E deixem-me comparar, para terminar esta minha intervenção, aquelas célebres declarações do Presidente Mocinha à RTP, ao programa Sexta às 9, a propósito da questão da delinquência, do vandalismo, dos concursos, peço desculpa, agora estava desintonizado, estava noutra onda. Quando ele respondia sistematicamente a mesma coisa, e qual é o mal, e acabou por não sair um bocado desse registro. Aqui também, ao dizer apenas e só equilibradas, fica sempre a sensação que terá escusado olimpicamente prestar outros esclarecimentos. Portanto, eu direi para terminar esta intervenção, que darei eventualmente numa nota de 1 a 4, darei talvez à entrevista e aos temas que foram abordados uma nota de 3,5, 4 eventualmente, faltando essa questão que devia ter, na minha opinião, sido mais calculizada. Miguel? Apanhando aqui na parte do João, que o João quase já fez a radiografia da entrevista. Sim, concordo com o que o João disse, sendo que o entrevistado responde aquilo que normalmente o entrevistador pergunta. Portanto, se não houve mais perguntas, ficamos assim, mas não há mais nada para perguntar, há aquela resposta taxativa, como tu disseste, mas também não há vontade do entrevistador, se calhar, abordar mais o tema ou alargar-se mais no tema. Quanto ao conteúdo em si, acredito, e nesta altura da pandemia, que tanto mal nos fez, faz e fará, há uma preocupação com o futuro. Tem que haver uma grande preocupação com a poupança, porque nós não sabemos o que aí vem, não sabemos o que nos reserva este inverno que vem aí. Se entrarmos ou se rebentar um surto grande, não sabemos o que é que nos pode acontecer. Fecho de comércios é a liquidação, é a morte de muitos deles, tanto de restauração como de comércio tradicional. É preocupante realmente ver que é um mundo novo, completamente diferente daquilo que estávamos habituados. E pronto, eu vejo um bocado a coisa assim, é preocupado com aquilo que devíamos poupar e se vamos gastar mais do que aquilo que Daí o tema das finanças, independentemente de saber se as finanças estão boas ou não estão boas, e oxalá que estejam sempre boas por parte da autarquia, o desenvolvimento dessa parte deveria ser onde é que se vão aplicar
a partir de agora, portanto, pensando que, da mesma forma... Onde é que se pode... Exatamente, porque vamos ter um outono-inverno muito complicado, porque todos nós estamos a adivinhar isso, porque oxalá nos enganemos. Depois, ao contraponto, anunciam-se efetivamente investimentos, ainda bem que vêm, sinal também de que as coisas não estão paradas e de alguma assertividade e pujança. Portanto, uma vez que se anunciam esses montantes, salvo erro 18 milhões também, não é? Sim, em obras. Mas a própria entrevista também refere uma parte que vocês não estão aqui a citar. O Presidente Mocinha refere que tem havido um acréscimo de despesa com apoios sociais, que é perfeitamente notório, e que tem havido um decréscimo de receitas. Daí depois talvez o que nos suscita ainda mais a dúvida, porque ao haver esta necessidade de investir e de apoiar, e havendo este reduzir de taxas, como é que esse equilíbrio se mantém, como é que ele é conseguido. No entanto, eu acho que, e já falámos disso várias vezes, estamos a viver um momento histórico único, que também ao nível do poder municipal se coloca. Neste momento é um desafio estar-se à frente de um município como o município delas, não é? Porque cada vez que estes municípios do interior, ou em que a Câmara assume uma importância preponderante, como é o caso do nosso, é todo um desafio, por um lado, apoiar não só quando a crise é direcionada e existe uma área de negócio que está a atravessar um mau momento, neste momento não. Todas as áreas de atividades estão a atravessar um mau momento. Há emprego que está a ser perdido. Há um conjunto de circunstâncias. Há uma cidade altamente turística que de repente se vê privada dos visitantes. Tem que se pensar em alternativas. Ou seja, eu acredito, neste momento, o Presidente Mocinha, mais do que nunca, esteja a tentar acudir a todos os fogos e, eventualmente, fará o melhor que consiga, mas acredito que este ano seja mesmo um ano de transição. É um bocado como eu costumo citar aquele exemplo que cito imensas vezes a propósito de situações limite, um bocado mal comparado com aquele funambulista que nós vimos nos circos da nossa infância e juventude, do indivíduo que tinha que andar ao longo da pista a segurar os pratos em cima de varas que mexiam, e quando chegavam ao lado da pista estava já quase a cair o outro prato. Ele mais ou menos conseguia equilibrar, portanto esperamos também que neste jogo de funambulismo, de equilíbrio, entre o deve e o haver, haja efetivamente o resultado seja positivo, globalmente positivo, sobretudo para uma cidade como Elvas, que volta mais uma vez, mas embora a conjuntura atual seja transversal a todas as áreas e a todas as situações geográficas, todas as zonas geográficas, mas Elvas mais uma vez volta a ter aqui uma machadada muito forte, inclusivamente na altura em que estamos a gravar, estamos em final de julho, 30 de julho, e aquela expectativa que havia de eventualmente contarmos com uma vinda significativa de nossos irmãos, infelizmente não se está a verificar. Por um lado podemos dizer felizmente, porque se calhar o risco aumentaria eventualmente, e estamos todos com muito receio e com razão, mas por outro lado a economia ressente-se, e tivemos efetivamente aquele primeiro fim de semana de sexta-feira, basicamente a partir do 1 e até ao domingo 4, até sábado 3, como quiserem, que mexeu alguma coisa, mexeu bastante a nível da restauração, viu-se movimento, viu-se Elvas como era, em determinados momentos, mas a verdade é que à medida que os dias e as semanas vão passando, parece-me evidente que não vamos ter tão depressa aquele movimento, e ainda por cima como agravante. Estamos no pico do verão, na zona, na altura do ano, turística por excelência, e se não for agora, não vai ser em outubro ou novembro que vamos recuperar. Temos que ter na cabeça que isto é um ano perdido. Sim. É um ano perdido, portanto, Mais? Perdido a todos os níveis. E é bom, é bom entre aspas, que seja só um ano, porque sim, evidente. À medida que os dias vão avançando... Temos que pensar passo a passo, porque esta história da pandemia, como disse o Nuno e bem, ninguém estava à espera disto e muito menos preparados. E continuamos a não estar preparados. Isso é sensibilidade com isso. Exatamente. Mas eu digo uma coisa, porque estávamos a falar da entrevista do Presidente e do município. Não é só a autarquia que vai segurar os pratos todos. Sim, claro. Senão, isto é uma cama grande com uma manta pequena. Exatamente. E nunca Sim, vou segurar claro. esta tapada. Voltamos à mesma questão de sempre. Mas Não pode ser divina providência. Não, mas tem que ser também aí nessa parte, e com a ajuda que a União Europeia decidiu dar, tem que ser o Poder Central a tomar conta de muitas coisas. Hoje há uma frase também muito assertiva do Primeiro-Ministro António Costa, que numa entrevista também de fundo à revista, à News Magazine Visão, diz, utilizando o termo que tem vindo a ser utilizado para esta injeção de fundos comunitários, a bazuca,
temos a bazuca nas nossas mãos, mas atenção que o tiro tem que ser certeiro. Porque se voltarmos a errar o tiro, então saem por aí projetos para todo lado, menos para projetos que valham um pé. Porque se nós, Só depende dele. Deles. Nós, como lemos na entrevista, se há falta de receita e há um aumento da despesa, porque se tem que estar a ajudar as pessoas que precisam de comer, que em pleno século XXI é chocante, mas nesta realidade que temos hoje, os casos estão a crescer. Se não temos essa ajuda, essa baforada de ar fresco, com a entrada de ajudas do Poder Central, a autarquia é incapaz. Não consegue. Não consegue. Não há milagres desse nível. Mas o que a mim também me anima ao mesmo tempo é que, não obstante, apesar dos pesares, como dizem os brasileiros, e bem, apesar desta conjuntura em que estamos de pessimismo ou realismo, como quiserem chamar, vê-se pelo menos que há projetos a decorrer, tanto por parte da autarquia, os projetos de incidência municipal, /público, e também os projetos privados. Portanto, temos ouvido falar e visto, e estão a nascer, nomeadamente quando falo na esfera do que é o público /municipal, por exemplo, o Museu de Etnografia que vai ser inaugurado até ao final do ano, e aí retenho também palavras que reputo muito interessantes e assertivas, quando Nuno Mocinha diz muito bem: as obras não podem ser inauguradas em ciclos autárquicos. Tem a ver mais com, e cá está, entra um bocadinho naquilo que o Miguel estava a dizer, com ciclos de financiamentos, sobretudo comunitários. Portanto, é muito bom que um Presidente de Câmara assuma isso. Mas atenção, mas isso agora é uma nova forma de ver as coisas, porque até aqui ainda tem sido assim. É verdade. Eu acredito que seja assim e que deva ser assim, porque ao fim e ao cabo não é com pão e bolos que se enganam os tolos, não é? As obras existem, desenvolvem-se e devem ser inauguradas. O seu ciclo normal. Agora, aquilo que é verdade que em Elvas tem acontecido há mais de 30 anos é concentrarmos um conjunto de inaugurações nos meses que precedem uma eleição autárquica. Por isso, ainda bem que o Presidente Mocinha diz isso e oxalá que o ponha em prática, porque até aqui não tem sido assim. Aqui vamos ter, nomeadamente, vamos ter um conjunto de obras. Acabei de citar o Museu Etnográfico. Poderão dizer mais um museu. Elvas já vai sendo a cidade mais cidade museu que Évora. Mas isto faz falta. Mas faz falta. Isto faz falta, que no fundo respira e serve e por aquilo que nós conhecemos do projeto vai ficar realmente na antiga manutenção militar. E tem que ser divulgada a nossa identidade. Tens de dignificar os polos enormes que tens. Sim. Nomeadamente, custa-me, há quantos anos os bonecos de Capela e Silva não são mostrados. E vão ter pela primeira vez uma dignidade expositiva com as novas tecnologias museológicas, musealização. Depois, outros projetos ainda da mesma esfera, nomeadamente a futura nova residência da Escola Superior Agrária no Lagar dos Lopes. Podemos também falar a esse nível, claro, da Escola de Santa Luzia, que vai ser o próprio Presidente Mocinha assume a obra do regime, digamos assim, do regime da presidência dele. Estamos a falar de uma obra gigante. Se na Escola Secundária Dom Seixas II foi uma lavagem de cara, digamos assim, mas a estrutura praticamente ficou lá, a Escola Básica 2-3 de Santa Luzia vai ser uma escola praticamente toda ela nova. É de raiz. É de raiz, toda nova. Portanto, vai ser... Só que nestas 3 ou 4 obras há um investimento significativo, que significa, passa a redundância, que não estamos parados. Depois, a nível do privado, quando assistimos ao anúncio do Hotel Resort Urbano... Eu acrescentava uma, se me permites, porque ao fim e ao cabo, as 3 obras que citaste, sendo necessárias, tanto o museu como a escola, como a residência universitária, mas ao fim e ao cabo vêm a resolver problemas que existem na cidade, mas não vêm impulsionar a nossa economia. Certo. Por outro lado, também está a decorrer o projeto de requalificação da zona industrial. Exatamente. E essa sim, aposto muito nela e tenho os olhos postos nessa evolução, porque ao fim e ao cabo é importante criar condições, mas não só. É importante que se melhore as condições de instalação de empresas em Elvas, mas também é importante que haja a capacidade de as atrair. Porque até aqui, nós já ouvimos falar em zonas industriais há muitos anos, e o que é certo é que até agora continuamos com os negócios locais, que vão criar, são microempresas, que criam alguns postos de trabalho que são necessários, obviamente que eu digo que não, mas precisamos que haja aqui uma alavanca que fixe pessoas e que seja uma alternativa. Portanto, significa isso que estando criadas as condições, as infraestruturas, depois poderá facilitar também, deverá, com o trabalho de bastidores que o município terá que fazer, a vinda de nova indústria. Cativar investimento, exatamente. Enquanto estava a falar... O que é certo é que nós vimos aqui a Vila Vizinha de Campo Maior, onde continuam a fixar essa empresa. Já está a distinção com vários incrementos de espaço e de colaboradores. Temos mais recentemente outro projeto de plantas medicinais, do cannabis, que
também inclusivamente até quadros médios vêm buscar elas para apetrechar aquela empresa de know-how, e o que é certo é que nós aqui temos algum impedimento. E depois do lado privado, estava a falar então, retomando o fio à meada, o Hotel Resort Urbano, que se tudo correr bem, num montante de 4 milhões de investimento, que é qualquer coisa bárbara. O projeto também, saúde aqui, como já fiz a nível da escrita, o projeto do gabinete do Luís Cachola, o Connective Architects, desculpa, não me recordo a arquiteta que trabalha com o Luís, mas pronto, fica aqui a menção. E efetivamente também outros investimentos, está a nascer mais uma superfície comercial naquela zona junto à Cidade de Jardim, à Rua Domingos Lavadinho, uma superfície comercial que essa já se sabe que é do grupo alemão Aldi, não criará muitos postos de trabalho, porque a semelhança, por exemplo, do que acontece é um bocado daquele conceito do Lidl, são equipas pequenas, relativamente reduzidas, onde os colaboradores, os funcionários são multifacetados, fazem tudo um pouco, repõem, vão à caixa, mas pronto, é mais um sinal porque se estes grupos se instalam em Elvas é porque há interesse e é porque há mercado. E depois vamos ter também naquele mesmo local, dentro de poucos meses, uma multinacional de fast food, portanto, não posso levantar muito mais, mas de qualquer maneira está já definido que vai ficar paredes meias com a Aldi, uma multinacional que vai ali depois criar outros problemas, se calhar a vizinhança, em termos, pronto, isso são outras questões, é o livre mercado, é a concorrência, mas vamos ver. Significa isto que, e alguém dizia há poucos dias assim, mas o que é que se passa na tua terra? Eu fiquei satisfeito, porque há tantos investimentos a ser denunciados, é verdade, sim. Portanto, significa isto, se num momento, numa conjuntura desfavorável, assim haja depois condições económicas para os elvenses poderem Isso é uma mensagem de desfrutar. esperança inequívoca. Há inúmeros conselhos a nível do interior do país que neste momento estão a debater-se mesmo com a finitude, vêm-se sem objetivos, sem horizontes. E o que é certo é que nós estamos aqui a enumerar um conjunto de situações que nos, quer dizer, quando isto tudo acabar, porque individualmente demorará, Sim, claro. mas existe aqui um foco, as coisas poderão melhorar, existe a oportunidade. Temos é que ter um bocadinho de paciência, e até porque não falaste, mas esta baixa de Não-Seixo, ainda hoje passei na praça. Exatamente, sim. É um imóvel que me parece, pelo aspecto exterior, também a obra está a evoluir a bom ritmo. Tudo dependerá da forma como a pandemia decorre e como as coisas acabam. Esse é o grande problema. Sim. Ou seja, obviamente, estamos todos satisfeitos com os investimentos que estão a ser feitos, tanto a nível autárquico como a nível privado, mas o problema começa em outubro. Agora começou a crise. Mas a crise vai começar a sério a partir de outubro. Porque nesta altura, como há bocado dizíamos também em off... Bem ou mal, as coisas vão andando, vai haver os turistas, vai haver não sei o quê, os restaurantes não estão cheios, para ter algum movimento, etc. Não sei houve aqui uma mudança de paradigma, não temos os grupos grandes, os grupos organizados, as excursões, mas vê-se muitas famílias a circular, sobretudo famílias portuguesas, vêm-se com filhos, porque cá está, a taxa de ocupação do turismo em espaço rural também penso que, grosso modo, estará todas as unidades, ou quase todas, estarão com lotação esgotada em agosto e em parte de setembro. Portanto, esta altura até é uma altura que gera alguma tranquilidade. Ora, se nós, atualmente, nesta conjuntura, até estamos a ver que há movimentações, efetivamente, mas como dizias, Pedro, e muito bem, o pior vai ser depois, a partir de outubro. Está para vir. Bem, eu ainda em relação à entrevista quero fazer Foi uma coisa que me impressionou, a pergunta está bem feita, porque havia esse zoom na cidade da possibilidade de, nas próximas eleições autárquicas, Nuno Mocinho e Rondão Almeida poderem avançar em conjunto. A pergunta está bem feita. A minha resposta é que me chocou-me um bocado que não estão reunidas as condições. Ora bem, esta foi a resposta do Mocinha à pergunta se haveria a possibilidade de avançarem os dois juntos numa candidatura para as próximas autárquicas. Não estão reunidas as condições, mas já há muito tempo que não estão reunidas as condições. Portanto, se essa ideia está a ser alvitrada de alguma maneira, eu espero que desistam dessa ideia, porque depois de ter havido as quesilhas que houve, a ruptura bem grande entre os dois em 2014, se não me falha a memória. O verão quente de 2014, exatamente.
uma abertura bem grande. Depois, vereadores que estavam ligados a um passam para outro, etc, etc. Obviamente isso é uma união que nunca mais pode acontecer, porque está partida. Está partida. Evidentemente serão amigos, estamos a falar no aspecto político, único e exclusivamente no aspecto político. Vamos ver, uma coisa é batalharmos politicamente e outra é as relações pessoais. Isto é a mesma coisa que uns gostam do Sporting, outros gostam do Benfica, mas não quer dizer que não sejamos amigos, como é óbvio. Eu, como Elvense, espero e desejo que essa ligação, na possibilidade de avançarem para uma candidatura em 2021, não venha a acontecer, porque mais cedo ou mais tarde poderá vir a acontecer aquilo que aconteceu anteriormente. E isso era mau para Elvas. Portanto, creio que desde esse momento, politicamente falando, continuo a dizer, os caminhos separaram-se. Então, se querem continuar os dois a lutar por Elvas, cada um com as suas ideias, um no movimento, outro no Partido Socialista ou noutra coisa qualquer, não interessa, mas eu estou a falar por mim, atenção, estou a falar por mim. Não vejo com bons olhos, nem muito menos a ideia, até para mim parece mesmo, não é a ideia, aliás, nem é a ideia, o avançarem em conjunto. Portanto, espero que Rondão Almeida e Nuno Mocinha, sim senhora, se possam apresentar nas próximas eleições autárquicas, mas cada um com o seu projeto e não com um projeto em conjunto, porque de certeza absoluta que isso era um casamento que não iria a bom porto. O problema é que em Elvas já vamos sendo, infelizmente, e o horizonte temporal diz-nos isso, estamos a pouco mais de um ano de eleições autárquicas e espero eu, e é bom que assim seja, que surjam boas alternativas, porque é enriquecedor, mostra também o interesse que há na coisa pública, mas infelizmente, à semelhança do que está a acontecer neste momento com um caso que eu acompanho de perto porque estou no mesmo barco, faço parte da direção cessante do Elvas e infelizmente tem-se visto nas Assembleias. É também um tema que eu queria aqui abordar, muito en passant, mas não quero deixar de referir. Estamos a poucos dias da terceira continuação da Assembleia iniciada a 22 de junho, que se as coisas correrem, já não digo bem, já não digo com normalidade, porque a normalidade já é relativa, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, um mês e meio depois, teremos ou não uma equipa diretiva. O mais provável é que tenhamos uma comissão administrativa formada por alguns dos elementos que já tinham assumido que não têm condições neste momento na sua vida pessoal e profissional para continuar. Ligando àquilo que acabaste de dizer, infelizmente vamos sendo tão poucos que se isto se continuar a reproduzir, aquilo que está a acontecer no movimento associativo e em particular no Elvas, se calhar devemos chegar a uma altura em que tínhamos que engolir sapos, elefantes e outros animais para bem de Elvas, porque se não havendo, se necessário vir, atenção, nós tivemos nas últimas autárquicas uma experiência que eu aí também contra mim falo, porque quando foi anunciada a candidatura de Manuela Cunha para a CDU, nós clamámos: o que é que esta senhora veio fazer a Elvas? Ela provou, não sendo uma profunda conhecedora de Elvas, que tinha ideias muito arrumadas, muito assertivas, muito interessantes, que poderiam eventualmente ser aproveitadas se ela tivesse chegado a ser eleita, nem que fosse como vereadora, mas pronto, não foi. Infelizmente, há de chegar uma altura que se não for os contribuintes, eu não vou... custa-me um bocado quando vejo na televisão, e hoje vi Rui Rio e António Costa dizer liminarmente e textualmente: Bloco Central nunca. Não estamos em condições, o atual estado de coisas não permite que se diga desta água num break. Houve, é verdade, também não quer dizer que eu seja a favor de uma união de novo, uma união de facto entre Rondão Almeida e... Reforcei o meu comentário, claro, dizendo que era a minha opinião. É contra a natura, claro. É a minha opinião. Eu, em relação a isso que tu estás a dizer, não, acho que a comparação para mim não é correta. O problema são os egos. Epá, então, mas chama-lhe ego, chama-lhe aquilo que quiseres. Está mais que provado que eles os dois, juntos, não vai dar certo. Mas eu percebo que não digo. Não, eu entendo. Espera, eu estou a perceber. Se for para dividir, como foi naquele verão quente, não. Se for para somarem... Espera aí, tu tens dúvidas que isso acontecesse? Eu tenho que pôr dúvidas. Vamos lá ver, o verão quente foi muito quente e foi muito duro. Sim. E foi muito duro. A ruptura foi total naquele momento. Ficaram feridas na vossa ensarada, certeza absoluta. Evidente. Encalhou-se o nome da cidade na comunicação social. Evidente. Então nós estamos a brincar. Estavas a comparar em relação às associações. As associações, as coletividades, os clubes, o que queiram chamar. É uma situação que, face à situação atual, Não.
É muito difícil. Não é só nada. Espera aí. Com alguma dificuldade, nós temos acompanhado a vida do Elvas há uns tempos para cá, tu mais porque fazes parte da direção, e sabes perfeitamente que mais cedo ou mais tarde acabava sempre por haver ali um grupo que se interessava, etc. Mas agora ponho a questão, sim senhora, independentemente de que as contas estão corretas, está tudo bem, ou seja, quem apanhar agora o clube não vai apanhar o clube como vocês apanharam, etc. Até aí perfeito, e eu tenho que elogiar o trabalho feito pela vossa direção, como é óbvio. Mas agora é com a situação que estamos a viver, em que as receitas cada vez vão sendo menores no nível geral. Que hipótese tem a lista que possa aparecer de avançar com um projeto para, neste caso para o Elvas, estamos a falar do Elvas. Essa é a pergunta que eu faço. Se então, estamos assim, espera. Fechar as portas todas as Não temos que fechar as portas, evidente, mas vai ser difícil. E tu vais ter que ir 3 de agosto, vais ter a mesma situação, vais ter uma quarta Mas é reunião. aí que a gente há bocadinho dizia, que não é só o município que é chamado... Óbvio! Não, somos todos! Evidente! Voltamos aqui à mesma questão do costume. Cidadania ativa. E voltando ao movimento associativo, parem de uma vez... Não. Entendo perfeitamente, concordo com aquilo que disseste e concordo com aquilo que disse o João. Mas neste momento, se até aqui era sempre difícil, a partir daqui vai ser impossível. Ainda pode. Isso é o que a gente já diz. que estamos com a mão na massa, movimento associativo. Pois evidente, mas eu não tenho dúvidas disso. Já que estamos com a mão na massa, movimento associativo. A minha próxima mensagem vai para o bairro de São Pedro, para o quartel. Acabem de uma vez, porque já tínhamos falado aqui na anterior conversa, já chega de quesílias. Entretanto, a direção da associação foi empossada, porque tinha mesmo de ser empossada, a tracas e barrancas, como dizem os espanhóis, mas teve de ser empossada, porque senão não havia dinheiro para pagar, e chegava uma altura que era... Ora, se a partir do momento, cá está, à partida estão ali criadas situações em que houve uma ruptura completa entre comando e associação, mas eu acho que estão condenados a entender-se, ou então alguém tem que sair, e se houve uma direção eleita, não sei. O que eu quero aqui chegar com isto é que, enquanto pusermos à frente dos interesses comuns, os interesses dos egos da A, B ou C, a coisa mais cedo ou mais tarde acaba. Ficaram feridas muito, como aqui na Associação dos Bombeiros e nos Bombeiros, já há feridas muito intensas. Mas porra, desculpem lá a expressão, a bem das coisas, a bem da cidade, a bem das instituições, entendam-se. Porque o tempo não está para fazer bolinhos e para fazer sobremesas e prová-las. O tempo está a fazer coisas duras, receitas duras, e aplicar coisas muito duras mesmo, doa a quem doer. Portanto, nesta altura que se vê realmente os... É que vivemos um novo normal e não sabemos quanto tempo é que isto vai durar agora. Será que isto também se vai refletir a nível do dirigir, como bem disseste, das associações, das empresas, sim, naturalmente. Sim. Portanto, tem que haver gente... Claro. Embora seja um tema polémico, tem que haver quem chega à frente e quem pega o touro dos cornos. E chega uma altura, já não importa se é o Rondão, se é o Lucinha, se é o Pedro, se é o Nuno, se é o Miguel. Gente com fibra. Eu até posso saber contigo amanhã e ter uma quesilha. Mas se formos a remar depois para o mesmo lado, eu se brigarmos contigo amanhã não deixo de fazer aqui nesta casa é tua. Não deixo fazer a conversa contigo. Mas a questão da política é completamente diferente. Não, e foi muito mau. Não foi mau, foi péssimo. Eu também não estou aqui a apelar, atenção, que isto não transparece. E eu não estou a pôr a favor nem de um nem do outro, nem estou a dar agora. Estamos a esquecer disso. Mas até digo uma coisa ainda ao João. Mas a ser assim, como o João diz, o momento alto do problema é o que estamos a viver agora. Não vi até o momento as forças a unirem-se nesse sentido. Então, mas olha lá, mas isso é que era um exemplo de que as pessoas podiam confiar numa eventual coligação futura. Era agora que estamos todos em dificuldades, eles darem as mãos e dizer, juntos estamos a fazer isso. De uma vez por todas. Não aconteceu até agora. Eu vou, em relação à matéria, vou deixar aqui. Pois estamos eu vou deixar aqui a minha posição. Que apareça sangue novo. É isso que eu gostava. Sim, isso... Como foi Rondão Almeida há 30 anos, há 28, que apareceu em Elvas, quando pouca gente fez a... Que apareça sangue novo. Novo na idade, novo na prática política, na praxis daquilo que é sangue novo. Gente que livre de alguns pecadinhos ou... Vícios. Muitos. Portanto, mas depois também quem não aparece não se pode queixar. Até aí tudo bem, João. Eu estou a falar concretamente desta situação em relação à entrevista dada pelo Presidente da Câmara. E a entrevista foi dada em que, ou seja, a pergunta foi feita, a possibilidade de não estão reunidas as condições. Ou seja,
vamos lá ver, isto nem carne nem peixe. Ou seja, não sei se me apetece, se não me apetece, não sei se ele quer, se não quer. É uma pergunta aberta. A resposta dele dá para os dois sentidos, ou seja, dá mesmo, não sei se é possível, mas também não descarto. Então, essa é que, vamos lá ver, e eu falando, e falo por mim, não falo pelo grupo, falo por mim, considero que, com o passado que tiveram, isso é uma ruptura total. E isso é quase impossível juntar esses dois. Sim, até porque as pessoas... Mas como na política já vimos de tudo. Até porque o cidadão comum será à partida, pensará como Pedro Serena e como nós, eventualmente, e será reativo a esse tipo de casamento de conveniência. Ainda estou a querer Mas como as memórias... a vocês Sim, desta conversa, claro. atenção. Mas como as memórias são tão curtas na política, no futebol, isso sim. o que é verdade hoje... Amanhã Veja, quer dizer, eu custa-me um bocado... eu ouvi de um benfiquista dizer assim, vou puxando para aquele... Eu quero cá saber que o Jorge, ele disse está mal do Benfica, disse está mal, houve ali tanta coisa pelo meio, Desde que ganhe, mas desde que ganhe títulos, esquece-me. Porra, então onde é que está a dignidade, onde é que está a verticalidade, onde é que está a coluna vertebral? Daí, isso é que me chocou. Pronto. Ou seja, nem a carne nem a peixe, etc. Portanto, eu entendo. E se calhar até vai acontecer que eles avancem os dois juntos, tudo bem. Mas depois atenção, mas depois não se queixem que o eleitorado diga níqueles. Os dois juntos, assim, sabendo o que se passou há uns anos atrás, comigo não contem. Pois não se admirem. Porque eles podem saber isto. É evidente. Eles podem achar que são... Porque os dois juntos e tal vão angariar a maioria dos Da votos. última vez dividimos o eleitorado E agora podemos juntá-lo. E também Ou não. Ou não. Ou não. Se eles Mas cá está. desconhecem, Mas cá está, voltamos Não, aqui à não, mesma não. coisa, depende... eles desconhecem porque é que dividiram o eleitorado e secaram o resto. Porque as pessoas votaram o útil. Sim, Votaram sim, naquele exatamente. dos dois que queriam lá. Ou então votaram no que outro não queriam que lá. não queriam lá. Votaram E no agora outro. podem dizer, olha, não queremos nenhum dos dois e vamos votar numa outra pessoa. Mas daí também eu dizer e sublinhar que é importante também que haja boas alternativas, porque Sim, até beneficia toda a gente. Obviamente. Porque ganhar por falta de comparência não presta. Não. E pouca abstenção. Pois? Exatamente, vai estar. Pouca abstenção. Pouca abstenção. Porque é essa massa crítica que nós não temos. Não temos massa crítica para desenvolver as associações, não temos massa crítica para pôr a cruz num boletim de voto para a escolha. E é isso que nos falta, é isso que o Pedro disse e o João, e ao fim e ao cabo é aquilo que os quatro dizemos. Nós temos a língua afiada para dizer mal, não é? Oh, caro amigo, então. Mas porra, mas aqui o mote é sempre o mesmo. Devia ser sempre o mesmo. Construíram, não é? Fazer em prol de... Exatamente. Tu falavas outro dia, o teu pai que era sócio das associações todas, não é? Até pensavas como é que ele ia arranjar tanto dinheiro para pagar aquelas contas todas. Mas o que é certo era que, como homens como ele, que as associações prevalecem até ao dia de hoje. Hoje em dia, ninguém tem essa entrega, ninguém tem esse espírito, esse sentimento de pertença à cidade dela. Espera aí, não vais mais longe. Quantos associados... Era aí que eu queria chegar. Na primeira Assembleia, Tiveste 25, na 22 de junho, a sala estava composta com quase 40 pessoas. Tem vindo a diminuir de tal forma drasticamente que na última reunião, faz agora uma semana e meia, estávamos elementos da direção e pouco mais. E foi porque nessa noite, antes da Assembleia, foi entregue a bandeira de ética pelo delegado regional do IPDJ, Miguel Rasquinho, que até os elementos da direção todos fizemos questão de estar presentes, porque se calhar alguns nem lá estavam também. Provavelmente. E acredito que na próxima segunda-feira, isto é muito fácil. O que é que eu lá vou fazer? Aquilo? Outros que nos ouvem. É mais do mesmo. Não, e é mais do mesmo, porque, vamos lá ver, nós sabemos na nossa cidade que as coisas acabam por saber-se antes, digamos assim. Sim. Ou seja, se houver alguma lista que vá avançar para... Pode ser que haja aí uma boa surpresa. Pronto, tudo bem. Acreditamos que sim. Vamos lá. Mas vamos lá ver uma coisa, se souber que isso existe, o pessoal aparece. Sim. Se não souber, não aparece. Não vão. Tão simples quanto isto. Muito bem. E não tínhamos nada para dizer. Já estávamos a pensar na Silly Season, mas pronto, olha, veio ajudar a entrevista do Nuno Mocinho ao Linhas de Elvas. Pronto, já todos abordámos essa entrevista. Eu penso que pronto, tocaram em vários assuntos que realmente são do interesse público dos alvenses. Mas pronto, ainda ficaram questões por fazer-se, mas pronto, o tempo haverá para isso e mais quando estamos a pouco mais de um ano das próximas eleições autárquicas, em que agora obviamente as candidaturas terão que começar a mexer-se para
a apresentar os seus A projetos. marcar território. Evidente. Esperemos que sejam vários, que não seja 2, 3, que sejam muitos mais, para que o Elvense tenha a possibilidade de escolher qual o projeto que se adequa mais, segundo a sua perspectiva, aos interesses da cidade. Voltando à entrevista na mesma, para mim, tu estavas a falar uma nota entre de 1 a 4, 3,5 ou 4, eu dou 3. Ok. Eu dou 3 porque acho que faltou ali algum sumo. Não sei se a conversa, portanto, na entrevista em si, portanto, no papel a gente não consegue entender isso, mas se na conversa se ficou ali um bocado parada, se não houve mais questões ou se foi o entrevistado que não respondeu tanto, etc. Acho que faltou qualquer coisa, faltou ainda sumo, mais sumo para nós sabermos, evidentemente, aquilo que se passa portas dentro da rua Isabel Maripicão. Pronto, sendo assim, boas férias. Fazemos o final desta edição. Durante agosto não nos vão ter que nos aturar. Vamos fazer um interregno até setembro. Em setembro voltaremos. Este ano, setembro, para os setembro, vai ter para os sabor agridoce ou muito amado. Exatamente. Olha, voltando ao tema, portanto, que o Presidente... Sim, mas nesta altura ainda não há... Já sabe que a Câmara não vai fazer a Câmara, mas a Confraria! Mas a Confraria! E com isto me fico por aqui. Deixamos este tema logo assim. Deixamos, fica já o tema, mas a Confraria, e atenção que o Presidente na entrevista focou bem que a organização é da Confraria. E ele falou da Confraria. E que as festividades estavam anuladas até o final de setembro, mas a Confraria. Então, isso tem pano para mangas. Mas em setembro a gente fala. Olhem, façam o favor de ser felizes, protejam-se aos que infelizmente foram afetados pelo Covid-19, tenham uma rápida recuperação e que evidentemente vão ter essa recuperação e que vão voltar à normalidade, e nós temos que todos encarar isso como se fosse algo normal, digamos assim. Pedro, mas afinal como é que o bicho mexe? Nem sei lá como é que ele mexe. Mexe com o mundo. E não vemos. E não vemos. Bem, e a quem vai de férias, boas férias, vai ser o meu caso. Está a ser o teu caso ainda ou já... Eu hei de ter agora, mas férias Elvenses, vou aproveitar. Pronto, eu vou estar de férias. E o Miguel também. Com certeza. Exatamente. Então vá, boas férias a quem for de férias. É diferente, quem não for de férias, se proteja, acima de tudo que se protejam, porque infelizmente o bicho, como estava a dizer o João, anda aí sabe como é que ele mexe. e a avançar bem.